Voltamos para o nosso último bloco de A Polêmica. Nós estamos aqui conversando com a deputada estadual Clarissa Garotinho e puxando um gancho do bloco passado, a gente estava falando... O programa é A Polêmica, mas hoje não teve quase polêmica, Cláudio. Não, aqui o entrevistado vem, é perguntado e responde. É muita fama para pouca coisa, né? Entendeu? A polêmica é uma polêmica... Falei, eu achei que ele ia polemizar. Mas... Não. Na verdade, quem polemiza é mais o entrevistado do que o entrevistador, né? Mas, graças a Deus, a gente tem recebido todos de cor bandeira partidária. Inclusive, tem uma pessoa aqui no estúdio, que eu já chamei milhões de vezes para vir aqui, e ela hoje só veio para visitar. Mas um dia ela vai vir para ser entrevistada também. Eu vou manter em sigilo o nome dela, para quando ela confirmar, eu poder fazer uma bela propaganda. Não, eu vou falar logo o nome dela, que é a Lindamara. Lindamara. Né? E ela vai vir, ela já está assumindo aqui um compromisso que ela vem. Então, eu quero aproveitar, antes de entrar na pergunta com você, nós entrevistamos aqui o pré-candidato a governador do PT, Lindenberg, e eu gostaria, já estamos entrando em contato com a assessoria do seu pai, e eu acho que você tem uma procuração bem substancial para poder também levar esse pedido. Não sou eu que faço a agenda dele, mas eu transmito a mensagem. Que seja, porque nós estamos com a vontade de entrevistar todos os pré-candidatos, para a gente poder dar oportunidade a todos. Essa é a linha do programa e essa é a linha da direção, então a gente conta muito com a presença dele também, com o conhecimento dele, com a experiência, para que a gente possa ouvir também o que ele tem de positivo para o governo do estado do Rio de Janeiro, caso seja o novo governador, tá? Tá bom. Fica aí nessa promessa com a gente? Eu não faço a agenda dele, mas eu levo a mensagem. Então, tá bom. Trazendo a questão da UPP, que você colocou, nós sabemos que o Rio de Janeiro tem, primeiro, algumas favelas em locais irregulares. Mas aí os governos aceitam da forma que está, instalam bancos, instalam estrutura em locais que não deveriam sequer ter gente morando. Outro problema, você tem um problema de coração, a ambulância do estado não sobe, o traficante leva a pessoa para o hospital. Você quer ter um casamento comunitário, o governo não faz, o traficante faz. E aí tem via cabo, e aí tem uma série de serviços. São cobrados de outra forma? São. Mas acontece com mais rapidez do que o Estado. Deixando um pouquinho de lado a UPP, como é que a gente faz para trazer o Estado para dentro dessas comunidades, para ele prestar efetivamente esse serviço social, para que a comunidade desista desse pseudo-governo paralelo? Bom, primeiro é impossível hoje você, com comunidades absolutamente consolidadas, né, retirar essas comunidades, desfazer essas comunidades e reassentar todas as pessoas. Isso é impossível. Isso, na verdade, o governo só deve fazer quando a área for realmente de risco, um risco de catástrofe, né, por causa de chuvas, catástrofes naturais, Niterói, né? Exatamente, como o Morro do Bumba em Niterói. E até nas comunidades da Tijuca, no Rio de Janeiro, você tem algumas áreas também que tem problemas com encostas e algumas outras regiões. Fora isso, o Rio de Janeiro hoje tem mais de 1000 comunidades carentes. É inviável você desfazer tudo isso e reassentar todas as pessoas. Agora, a presença do Estado, eu fico pensando, né? Às vezes o governo, ele dá alguns exemplos, né? Até na própria política de segurança, eu já vi alguns momentos eles dizerem que eles se inspiram, por exemplo, na Colômbia, né, em Bogotá. Eu tive a oportunidade de ir a Bogotá e fazer algumas visitas lá, a alguns programas que eu considero importantes. E um desses programas que eu visitei foi chamado, eu não me lembro o nome exatamente, mas acho que era Casa da Justiça e da Cidadania. E, na verdade, o governo constrói ali um latão, que é o UPP, que é um container, que agora o traficante está botando fogo na sede da UPP, que é muito fácil fazer isso, chega lá, né, qualquer coisa bota fogo ali, porque é um container de lata, e não coloca absolutamente mais nada. Então é preciso que dentro da comunidade você tenha defensor público, é preciso que você tenha procurador de justiça, é preciso que você tenha dentro da comunidade um pré-vestibular comunitário, acesso à educação. É preciso que, junto com esse espaço que garante a segurança, você possa ter todos os mecanismos de defesa social. É preciso que a comunidade não encare a polícia como sua adversária, mas que a polícia está ali para protegê-la. Porque isso também é um equívoco da polícia. A polícia, na formação dela, ela foi constituída para reprimir, ela foi constituída para matar. E o papel do policial não é matar, o papel do policial não é reprimir, o papel do policial é garantir a paz e garantir o bem-estar da sociedade. Então é preciso inverter um pouco essa formação do policial, né? Nós passamos por um período de ditadura militar no Brasil, então é preciso... De repente a própria imagem do PM está muito focada em imagem da polícia militar dos governos de exceção, de repente. Isso também trouxe muito essa imagem que foi carregada por regime democrático. Na sua formação, de alguma maneira, sim. Então é preciso, por um lado,
requalificar a polícia nesse sentido e é preciso também resgatar a confiança da população na polícia. Você só vai fazer isso quando você associar, né, por exemplo, a uma UPP, esses serviços que sejam oferecidos juntamente com a presença policial. Porque senão acontece exatamente o que você disse. O cara precisa de uma ambulância, é o tráfico que vai resolver. O cara precisa de tá passando fome, aí vai lá o tráfico dar uma cesta básica. Então, na verdade, inclusive no programa de governo do PR, nós estamos apresentando uma proposta bem parecida com isso, que é a criação de uma companhia legal. O que é a companhia legal? Além da presença policial, você tem junto, né, num espaço físico muito próximo, a distribuição e o cadastramento para todos os programas sociais, a presença ali de um defensor público, a presença de projetos educacionais, para que você possa fazer essa integração entre polícia e comunidade. Deputada, outra questão importante, está sendo discutida politicamente aí por todos, é a questão da UENF. Nós sabemos que nós temos uma universidade de suma importância não só para o estado do Rio de Janeiro, não só para o município, como para o país. E ela vem passando por problemas já há bastante tempo, somente essa questão do bandejão, a questão dos salários dos professores. Como que a UENF é vista na Alerj? Ela tem ações propositivas lá de discussão, ou a UENF está um pouco esquecida por nossos parlamentares? Não. A UENF é sempre muito bem recebida na Comissão de Educação, inclusive eu sou integrante dessa comissão. O presidente da comissão, o deputado Conte Bittencourt, é absolutamente receptivo às demandas da UENF. Por diversas vezes nós já solicitamos ao presidente da casa que recebesse os integrantes da UENF. Recentemente fizemos lá, junto com representantes do diretório também estudantil da UENF e das outras universidades estaduais, um amplo debate sobre a construção de uma política estadual de assistência estudantil. Então a Assembleia faz aquilo que ela pode fazer, mas a Assembleia também tem as suas limitações. Aumento de salário, por exemplo, a gente não tem o poder de dar esse aumento, a gente tem o poder de autorizar esse aumento. Acontece que o governo promete a reestruturação, né, do plano de cargos, carreiras e salários dos professores e dos técnicos da UENF há 3 anos. E essa mensagem simplesmente não chega. O governo fez uma espécie de chantagem com os representantes da UENF. Enquanto vocês não pararem a greve, nós também não vamos enviar a mensagem. Aí a UENF foi, parou a greve. Aí eles não enviaram a mensagem. Aí o ano virou. Aí a UENF foi, voltou, fez greve de novo. Aí agora eles fazem a mesma chantagem. O fato é o seguinte, essa mensagem só pode ser votada até o final de junho, porque nós estamos em ano eleitoral e a lei eleitoral não permite que você conceda nenhum aumento depois desse período. Então, só para o ano que vem. Então, nós estamos insistindo com o governo para que essa mensagem seja enviada. Eles, inclusive, ficaram de enviar a mensagem essa semana para a Assembleia. Vamos ver se a mensagem vai chegar ou não, porque já foram muitas promessas e a mensagem de reestruturação dos servidores e técnicos da UENF ainda não chegou. Vamos agora matar um pouquinho a curiosidade dos nossos telespectadores. Que relação fervorosa é essa sua com a deputada Cidinha Campos? Olha, nos bastidores é assim também? Ou aquilo ali faz parte também de um sistema midiático para a gente acompanhar com mais fervor todo aquele debate todo? Olha, eu vou ser absolutamente sincera. Eu cheguei na Assembleia Legislativa, procurei me relacionar de maneira respeitosa com todos os deputados, mas a deputada Cidinha Campos, ela sempre teve um problema, né, político, antigo, com meu pai. Então, quando ela olhou para mim desde o primeiro dia, ela mirou em mim e falou, eu tô vendo o garotinho. E começou com ataques desde o primeiro ano do mandato, e eu não poderia ouvir esses ataques sem responder. Afinal de contas, ela atacava, não nos atacava só politicamente, mas atacava a honra da nossa família. Ela chegou uma vez a chamar o meu irmão mais novo, né, um menino, um pré-adolescente, de pivete, de trombadinha. Então ela perde um pouco o rumo das coisas. Eu pretendo sempre manter uma relação respeitosa. Ela, inclusive, foi extremamente desrespeitada por um outro parlamentar, né, agora na semana passada, na Assembleia Legislativa. Eu, como mulher, prestei a ela toda a minha solidariedade, né, o que, a partir desse dia, inclusive, eu ganhei até boa tarde dela, coisa que eu levei 3 anos e meio lá e ela sequer nunca me cumprimentou. Então, eu acho que o tempo vai passando, as coisas vão se consolidando e as pessoas vão sabendo fazer a diferença entre as coisas. Nós tivemos a visita do governador Pezão em Campos, atual governador, por questão
da saída do Sérgio Cabral, e nós tivemos a inauguração aí da Delegacia da Mulher. Não quero falar diretamente da inauguração em si, mas como você vê a importância dessa delegacia em Campos e como você vê a figura da mulher dentro desse cenário ainda de muita violência? Olha, eu fico feliz com a instalação da DEAN. A DEAN foi uma iniciativa da governadora Rosinha, né, de maneira pioneira. Quando ela foi governadora, ela implementou essa delegacia especializada no atendimento à mulher. Então eu fico feliz que o governo do estado tenha dado continuidade a essa política, porque de uma maneira geral o que a gente vê é aquela política mesquinha, né, que um governo não quer continuar o que o outro já fez. Então eu fico muito feliz de Campos receber essa delegacia. E fico triste, por outro lado, a gente vê que a violência contra a mulher, ela tem se tornado uma constante, ela tem aumentado, né? Eu não sei se ela está aumentando, porque hoje as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar, ou se realmente a gente está vivendo uma sociedade absolutamente perdida. Eu posso dizer, por exemplo, o número de estupros aumentou muito. A taxa de estupro no estado do Rio de Janeiro é 3 vezes maior do que a média nacional. Isso é uma violência gravíssima contra a mulher. Antigamente a mulher, por exemplo, não tinha coragem de denunciar o homem na Lei Maria da Penha. Hoje ela já é mais encorajada a isso. Então os índices acabam também crescendo porque as mulheres hoje estão mais corajosas, né? Estão entendendo que se ela não denunciar, que se ela não fizer a parte dela, o agressor que hoje está agredindo ela, amanhã vai estar agredindo outra mulher. Então a denúncia da agressão não só é uma maneira de tentar corrigir o agressor, mas principalmente é uma maneira de evitar que novas mulheres sejam vítimas desse mesmo agressor. Deputada, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa eleitoral. Não nas pesquisas em si, mas a pergunta é, as pesquisas para os políticos só são pesquisas de credibilidade quando eles estão bem, ou ela serve para ser discutida realmente, são pesquisas que precisam sempre serem contestadas? Por exemplo, hoje em algumas pesquisas, o ex-governador Garotinho se encontra bem situado numa disputa muito equilibrada, até em empate técnico, algumas com o senador Crivella. Essas pesquisas precisam ter a credibilidade por ter feita por estudos, ou qualquer pesquisa, estando o nosso candidato bem ou não, elas sempre são passíveis de questionamentos internos? Olha, eu acho que a pesquisa ela deve ser muito mais um instrumento para que o candidato possa fazer uma avaliação pessoal e política sobre o seu desempenho, sobre a sua estratégia de campanha, do que propriamente algo a ser levado em consideração, né? Eu acho que as pesquisas elas mostram um retrato do momento, os momentos mudam. Então, por exemplo, no momento em que um candidato tem inserção de televisão, ele acaba aparecendo mais a própria chegada de pesão ao governo também tem um significativo. Tudo isso. Então, todos os momentos que vão acontecendo fatos políticos diferenciados, as alianças que vão sendo firmadas, elas vão promovendo alterações nas pesquisas. Então, acho que deve ser muito mais um instrumento próprio. Então, a gente, por exemplo, nós avaliamos, né, todas as pesquisas que são publicadas, mas nós trabalhamos com as pesquisas que nós fazemos. O PR está há 1 ano fazendo pesquisas, e aí a gente avalia a gente avalia um período longo, que é um período de 1 ano, e traça uma estratégia dentro desse período. Aí você vê se você tem quais candidatos têm margem de oscilação, qual candidato que tem um voto mais fidelizado. Então a gente leva muito mais em consideração as pesquisas que a gente faz, porque a gente tem confiança nos dados, porque a gente não vai se enganar, né? Claro. A gente tem confiança nos dados que a gente trabalha. Agora, com sinceridade, eu acho que um período antes da eleição, 1 mês antes da eleição, deveria ser proibido divulgar pesquisa. Porque você sempre vai questionar, né? Sempre vai contestar qual instituto está fazendo a pesquisa, se essa pesquisa é correta ou não, se existem outros interesses por trás dessas pesquisas. Você vê, por exemplo, tem institutos de pesquisa que prestam serviços para governos estaduais, recebem verbas de governos estaduais. Então, a gente vê, por exemplo, pesquisas que dão ampla vitória para um candidato e depois esse candidato não vai nem para o segundo turno. Então avalia que um candidato vai ganhar no primeiro turno e ele vai para o segundo turno com uma distância enorme. Então, uma pesquisa que tem uma margem de erro de 3 pontos, 4 pontos, que é o máximo, geralmente, na maioria dos institutos de pesquisa, jamais deveriam errar tanto dessa maneira, né? Como dizer que um candidato vai ganhar no primeiro turno e ele vai para o segundo com 10 pontos de diferença.
Então, eu acho que não deveria ser publicado pesquisa, porque a gente não sabe exatamente quais são os interesses que estão por trás dessas pesquisas e elas acabam, sim, influenciando a opinião de muitas pessoas. Ainda temos 3 minutos, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual a sua religião? Eu sou evangélica, evangélica, presbiteriana. E você é pré-candidata a deputada federal. Isso, obviamente, caso você seja eleito, você vai estar diante de vários temas de relevância nacional que mexem, inclusive, com dogmas católicos, dogmas evangélicos, etc. Como conseguir ser um parlamentar que vota pela coletividade, deixando um pouquinho de lado as suas crenças religiosas, em prol da coletividade? Olha, votar pela coletividade todo mundo representa um retrato da sociedade. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto. Existe uma parcela da sociedade que é a favor do aborto. Mesmo nos casos previstos em lei? Também? Não, eu não estou discutindo o que já está previsto em lei. Estou dizendo o seguinte, eu sou contra o aborto. Existem movimentos feministas que dizem que a mulher tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo. Eu acho que o seu direito termina quando o de outro começa. Se você já tem uma nova vida, você não tem mais o direito de acabar com aquela vida. Existe uma parcela da sociedade que defende isso. Existe uma parcela da sociedade que defende diferente. Então é impossível que as nossas opiniões não reflitam, de alguma maneira, a maneira como a gente age no parlamento. Até porque a sociedade não tem uma opinião única. Então, quando você é eleito para... As pessoas buscam saber, né, o que você pensa politicamente e o que você pensa pessoalmente também. Porque é inevitável que as questões pessoais, elas acabem influenciando a maneira como você vê o mundo. Perfeito. Nós conversamos aqui com a deputada, só que agora eu queria só que ela fizesse as considerações finais dela, né? Agradecer muito a tua presença. Obrigada. E o programa está à disposição. Muito obrigada, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui com você. Agradecer aos telespectadores que acompanharam a gente aqui nesse debate. E quem sabe da próxima vez a gente vai ter um pouquinho mais de polêmica, né? Nós terminamos mais um programa e até semana que vem.